Bom, vamos lá, amigos e amigas. Chegamos então ao nosso segundo bloco do nosso sexto encontro e iniciaremos agora o estudo do Código de Defesa do Consumidor e a sua responsabilidade civil. Lembrando que na sua apostila, além de toda a parte teórica que eu preparei resumido, tirado de pontos de livros meus, como o Prática Processual Civil em Síntese, o Direito Civil Sistematizado, o Código Civil Anotado, peguei trechos de cada livro, montei uma apostila com muito carinho para vocês. Também deixei disponibilizado dentro da apostila e no material também apartado, que eu tirei os exercícios da apostila e coloquei no material separado, caso você queira fazer separadamente, tá? É uma técnica também de você estudar. Todos os exercícios são compostos de gabarito. A gente viu nas nossas aulas que eu até inseri o gabarito para você na tela. Então, treinando que você fica super preparado. Quanto mais você faz exercícios, melhor você fica. Quanto melhor você treina, melhor você fica. Então, treine muito. Se você quer passar no concurso público, é preciso que você treine muito. Faça muitas questões, tá? Muitas e muitas questões. Consistência. Concurso público, eu brinco que é não sair da fila. Uma hora vão te chamar. Uma hora te chamam, vai ficar ali, ó, na fila. Consistência. Uma hora vão e te chamam. Tá bom? Beleza? Então é isso. Vamos para nossa tela. E o tema é o tema Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078. Lei 8078. Passamos então pela parte geral, obrigações, teoria geral dos contratos, Também passei com vocês pelo tema que se refere à responsabilidade civil e agora Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Show, galera? Então vamos lá. Esse é um assunto que merece a devida atenção. Quando a gente fala de direito do consumidor, a gente fala inicialmente dos elementos da relação de consumo. E aí, o seguinte, quando é que é formada uma relação de consumo? Então, o seu certame pode ser perguntado sobre a formação da relação de consumo. Quando que ela é formada? Quando que se forma uma relação de consumo? Percebam todos vocês que a relação de consumo ela é formada pela presença dos elementos subjetivos e objetivos. Quais são os elementos subjetivos? Eu tenho a figura do consumidor e a figura do fornecedor. E os objetivos? Quais são os elementos objetivos? A figura do produto e a figura do serviço. Então, consumidor e fornecedor, produto e também a figura do serviço. Produto e a figura do serviço. Amigos e amigas que me escutam, tá? É importante para vocês esse tema, tá? É importante esse assunto e a gente vai trabalhar agora a figura do consumidor. Quem é o consumidor? A lei, no artigo 2º caput, no caput do artigo 2º, diz o seguinte, olha lá, segundo caput, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou um serviço como quê? Como destinatário final. Toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou um serviço como destinatário final. Olha, realmente esse é o conceito do consumidor que nós chamamos de consumidor padrão ou também stricto sensu. Consumidor padrão ou também denominado como consumidor stricto sensu. Bom, para ser consumidor, toda pessoa física ou jurídica, não somente a pessoa física, não somente a pessoa jurídica ou física, tem que ser uma e outra, tanto faz. Então, você pode ver que a pessoa física ou jurídica, sendo ela a pessoa que adquiriu um produto ou um serviço, ou um produto e um serviço, mas desde que ela seja destinatária final.
em apertada síntese, desde que ela venha utilizar aquele produto ou aquele serviço para um fim pessoal, para fins pessoais, ok? Para um fim pessoal, para fins pessoais. Então, aqui, todo produto, serviço, aqui a pessoa adquire o produto ou serviço como destinatário final. Diante dessa colocação, nós tiramos a teoria que for adotada pela lei, mas não somente pela lei, também pelo STJ. É a chamada teoria finalista ou chamada de teoria subjetiva. Teoria finalista ou também denominada teoria, ok? Teoria subjetiva, tá? Então, atenção, atenção, perfeito? Atenção. Bom, então, para ser consumidor, você deve ser o destinatário final, tá? E que destinatário final é esse? É o destinatário final fático mais o econômico. Como assim, Cris? Destinatário final fático mais o econômico. Destinatário final fático é aquele que retira o produto ou o serviço do mercado, tá? É aquele que retira o produto ou o serviço do mercado. E destinatário final econômico é aquele que dá fim à cadeia de consumo. É aquele que dá fim à cadeia de consumo. Então, é necessário você analisar que para ser destinatário final, você tem que se valer desse conceito. Mas é preciso destacar que o STJ, que se vale da teoria finalista, em certos casos, faz uso do chamado finalismo aprofundado, ou a tese do finalismo aprofundado, tese da teoria mitigada ou temperada, finalista mitigada, finalista temperada. E é importante, então, destacarmos esse ponto, destacarmos esse assunto, tá? O que o STJ, em certos casos, faz? Ele abranda, ele mitiga o critério subjetivo dado pela lei para abraçar pessoas que estavam sendo afastadas do conceito de consumidor, principalmente pessoas jurídicas. E vale então você, meu amigo que está me escutando nesse momento, você pode pausar a aula e fazer uma breve pesquisa no Google. Bota finalismo aprofundado STJ. Vocês vão ver alguns cases importantes sobre o assunto, que, como observarão todos vocês, é uma mitigação, é um abrandamento do critério subjetivo dado pela lei. Mas eu não tenho só esse consumidor padrão, ou também, como a gente falou há pouco tempo, stricto sensu. Eu tenho um consumidor equiparado ou por equiparação. E onde que esses consumidores se encontram? Equiparados, esses consumidores ou por equiparação. No artigo 2º, parágrafo único, o artigo 17 e o artigo 29. Segundo parágrafo único, artigo 17 e o artigo 29. Segundo parágrafo único, 17 e o artigo 29. Percebam vocês, amigos e amigas que me escutam, tá? Amigos e amigos que me escutam, que o artigo 2º, parágrafo único, o artigo 17 e o artigo 29 trabalham com os consumidores por equiparação. Esse do artigo 17, ele cai com muita frequência, chamada vítima bystander, ok? Vítima bystander, o espectador, é aquele que não faz parte diretamente da relação de consumo, mas que é vitimado por um acidente de consumo, tá? Vitimado por um acidente de consumo.
É o caso, por exemplo, clássico da súmula 479 da STJ. Olha, anote essa súmula aí, a súmula 479 do STJ. Essa importante súmula, ela diz assim que a abertura de conta corrente fraudulenta, olha, vem comigo, a abertura de conta corrente fraudulenta faz com que a instituição financeira responda independente da existência de culpa, ou seja, objetivamente. E a instituição financeira vai falar assim, Cristiano, olha, eu também fui tão vítima quanto esse consumidor por equiparação. Problema da pessoa que é aquela tida como banco, tá? O problema é dela, porque a própria súmula fala que se trata de uma espécie de fortuito interno. Isso mesmo, de fortuito interno, uma espécie de fortuito interno. E a gente viu no bloco anterior que o fortuito interno não é causa de exclusão da responsabilidade. Trata-se de uma causa conexa com a atividade desenvolvida. É o risco da atividade. Está com a porta aberta, esse banco responde. É o risco da atividade para essa instituição financeira. Então, amigos e amigas, atentem-se. A súmula 479 fala claramente do membro do artigo 17, que é esse consumidor por equiparação do artigo 17. Consumidor por equiparação do artigo 17. Percebam, amigos e amigas que me escutam, que esse é um tema importante, esse é um tema caloroso, esse é um tema do consumidor por equiparação, que é aquele que sofre por uma abertura de conta corrente fraudulenta. Posso te dar outros exemplos. Vamos imaginar, eu, Cristiano, particularmente, sou apaixonado por coxinhas. Coxinha de galinha, nossa, é aquela infância, eu gordinho, né, aquele esquema. Agora ainda estou um pouquinho gordinho, mas já deu uma melhorada. Mas aquele lance da coxinha, nossa, eu amo comer, gente, comer é minha vida, Jesus Cristo. Eu treino, eu faço triatlo, né, eu treino para comer, então é aquele lance. E aí o seguinte, vamos imaginar que eu, muito feliz com uma aprovação de vocês, ou muito feliz, falando, cara, hoje eu vou lançar mais uma edição do Direito Civil sistematizado, estamos chegando a mais uma edição, o livro é um grande sucesso, volume único mais vendido no país de Direito Civil. E aí, sabe o que acontece? Meu amigo e minha amiga, me escutem. Eu compro coxinha de galinha para 1.500 pessoas numa festa. E eu que comprei. Quem comprou? Sou eu, destinatário final. Mas todos os meus convidados que estiveram nessa festa, a festa da coxinha, né, Cristiano Sobral, coxinha aí no caso, não coxinha, não aquele paulista que gosta de falar sacaneando, aquele cara é mó coxinha, né, esse negócio. Mas não nessa hipótese, mas Cristiano Sobral, festa da coxinha. E aí meus convidados, todos eles passaram muito mal. Uma infecção intestinal daquelas brabas, dor de barriga, nego correndo lá pro banheiro. E aí? Quem é o consumidor padrão ou stricto sensu? Moi, oui, je parle français très bien. Então, moi, eu sou o consumidor padrão ou stricto sensu. Mas todos aqueles meus convidados que ingeriram, comeram as coxinhas, são tidos como consumidores por equiparação, foram vitimados, por mais que não tenham sido eles diretamente que tenham adquirido a coxinha, eles foram meus convidados e comeram a coxinha e estão passando muito mal, ok? Muito mal. Então, eles podem ingressar com uma ação em face daquele vendedor da coxinha, aquela loja, ou aquela pessoa física que vende com habitualidade, não deixa de ser fornecedora. A gente vai estudar isso agora no conceito de fornecedor. Então, equiparam-se a consumidores a coletividade de pessoas, artigo 2º, parágrafo único, ou aqueles que foram vítimas de um acidente de consumo, de um dano, aí um fato do produto ou fato do serviço, por exemplo, e aqueles que foram vítimas de práticas comerciais, como do artigo 29, Ok, galera? Então, tá aí, ó. Tá aí para todos vocês, artigo 2º, parágrafo único, artigo 17 e o artigo 29, consumidores por equiparação. Mas voltando aqui na nossa tela, quem é, então, a figura do fornecedor? Porque nós já vimos a figura do
consumidor. Lá no cristianosobral.com.br, quando você clicar em blog, tá? No meu blog, gente, muita notícia, inclusive notícia de consumidor por equiparação. Sempre estou postando lá para vocês, tá? Sempre estou postando lá para vocês notícias para que vocês fiquem extremamente atualizados. Tudo bem? Beleza? Atualizados. Vocês precisam estar aí atualizados. Tudo bem? Beleza? Show! Show! E aí, ó, seguinte, vamos continuar. Vamos continuar. Bom, olha só. Quando você vê aí fornecedor, quando você vê a figura do fornecedor, você tem que abrir no artigo, não estava conseguindo passar aqui na tela, estou tentando escrever e a tela está me dando uma sacaneada. Calma aí que eu vou ajustar isso, pessoal, calma aí, só um instante. Agora foi. Quando você vê a figura do fornecedor, você vê o artigo 3º. Fornecedor, toda pessoa física, jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados. Toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados. São aí as figuras que nós chamamos de fornecedor. Mas quem são esses entes despersonalizados, Cristiano? Entes despersonalizados são aqueles que atuam com habitualidade no mercado de consumo. São aqueles que atuam com habitualidade no mercado de consumo. Esses são aqueles tidos como entes despersonalizados. Eu lembro de uma senhora que vendia coxinha. Ela que me viciou, né? Foi o grande problema. Dona Clotilde, né, morava na minha rua, a dona Clotilde, e ela fazia coxinhas, muitas coxinhas para festas infantis, casamentos, e vendia pela janelinha dela lá da rua as coxinhas. E aí o que acontece, gente? Pronto. Ela trabalhava com habitualidade, ela já morreu, mas ela trabalhava com habitualidade. Trabalhando ela com habitualidade, tá? No mercado de consumo, ela era tida como uma fornecedora, mesmo que ela não tivesse um CNPJ, mesmo que ela não tivesse uma empresa ali aberta, um estabelecimento, não. Ela vendia coxinhas pela janelinha da casa dela. Sim, ela é fornecedora. Se encaixa nesse conceito de ente despersonalizado. Atua no mercado de consumo com habitualidade, e aí se encaixa no mercado como ente despersonalizado. Esse é um ponto fundamental para todos vocês que me escutam, um ponto aí realmente interessante e que vale a sua análise. Galera, importante para todos vocês, então, ó, produto, serviço, agora os elementos objetivos. E ambos estão no artigo 3º também, só que no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. Produto é qualquer bem móvel, imóvel, material ou imaterial. Então, produto é qualquer bem móvel, imóvel, material ou imaterial. Serviço? Serviço é qualquer atividade prestada no mercado de consumo mediante uma remuneração. Mediante uma remuneração. Então, serviço, qualquer atividade prestada no mercado de consumo mediante uma remuneração. Aí a lei já fala, salvo aqueles de natureza trabalhista. Existem alguns casos que não se encaixam como relação de consumo. Inclusive, você, meu amigo, atenção para essas súmulas do STJ. A súmula 608, que fala de planos de saúde de autogestão, que não se aplica ao CDC, e a súmula 563, que fala de previdência. Dá uma olhada nessas duas súmulas. Súmula 563 do STJ e súmula 608 do STJ. A relação entre locador e locatário também não é de consumo. Ela será regida pela Lei de Locações, a Lei 8.245. A relação entre condômino e condomínio também não é de consumo. Repito, também não é de consumo. A relação entre condômino e condomínio não é uma relação de consumo. Atentem-se para essa colocação aí também
não será uma relação de consumo. Assim como a relação entre franqueado e franqueador também não é uma relação de consumo. E você, meu amigo e minha amiga, atento a esse caso, ligado a esse caso, fiquem aí com essas informações. Então você já viu quais são a base aí de uma relação de consumo, quando ela é formada, quem são esses elementos da relação de consumo, quem é o consumidor, quem é o fornecedor, ok? Quem é o ente despersonalizado aí, o consumidor equiparado, artigo 2º, parágrafo único, 17, 29. Mas antes de nós finalizarmos esse bloco, voltando naquele conceito de consumidor, de teoria finalista mitigada ou aprofundada, eu quero deixar algumas observações que costumo ver em alguns certames. Para qualquer tipo de certame, de analista administrativo, judiciário, a magistratura, você vê caindo um tema como esse. Tudo bem? Beleza. Então, vamos então aqui para as nossas observações. É o momento observação aí na tela. Você que me acompanha, não deixem de me seguir lá nas redes sociais. Olha aí o Instagram, galera, @Cristiano Sobral. Tem o Facebook, também, né? Que é o Professor Cristiano Sobral no Face, ó. Face, vou botar aqui, Face. Professor Cristiano Sobral. E o site que eu toda hora falo aqui para vocês, cristianosobral.com.br. Tudo bem, galera? Beleza? Então, vamos lá, tá? Primeira observação que eu trago aqui para vocês. OBS fica excluído do CDC. Então, olha aí, fica excluído do CDC o consumo intermediário. O consumo intermediário. Assim entendido como aquele, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção / distribuição compondo o custo, compondo aí o custo e, portanto, o preço final. E, portanto, o preço final de um novo bem / serviço. De um novo bem / serviço, ok? Segunda observação, vale dizer, só pode ser considerado consumidor, só poderá ser considerado consumidor para fins de tutela no CDC, ok? Para fins de tutela no CDC, aquele, olha que ponto importante daquilo que a gente falou há pouco tempo, aquele que exaure a função econômica do bem / serviço, excluindo-o de forma definitiva, tudo bem? Excluindo de forma definitiva do mercado de consumo. Foi o que eu falei, utilizando o serviço, o produto, para um fim pessoal. Foi o que eu falei há pouco tempo para vocês. Perfeito? Beleza? Bom, observação número 3. Todavia, a jurisprudência
a jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito, tá? O conceito de consumidor por equiparação previsto no artigo 29 do CDC tem evoluído, ok? Para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina chama de finalismo aprofundado. Então, não queria deixar você sem observação do que eu falei há pouco tempo. Eu pedi para você fazer uma simples pesquisa no Google, já para encontrar o que eu destaquei há pouco tempo, mas eu não queria te deixar sem essas observações, tá bom? Então, a gente já volta no nosso próximo bloco, dando continuidade ao estudo do Código de Defesa do Consumidor.